Graças e paz a todos, que Deus abençoe. Pastor Marco Quintanilha, eu sou da Assembleia de Deus aqui Rio de Janeiro, professor de teologia já há algum tempo, ministrando em diversos seminários, e nessa oportunidade nós estaremos debatendo um assunto extremamente importante que diz respeito ao tormento eterno ou aniquilação eterna. E como é sabido, né, eu vou defender a tese do aniquilacionismo, que é a ideia de que a alma ela não subsiste eternamente. Ela vai sofrer por um tempo e depois ela também é aniquilada. Essa é a tese que nós estaremos defendendo aqui. Respeito os contrários, aqueles que pensam diferente, mas a minha proposta é teológica e demonstrar, o que eu pretendo é demonstrar através dos textos bíblicos, que a aniquilação da alma é uma doutrina desprezada pela maioria dos evangélicos, e acredito eu, porque estão presos a tradições humanas e a ignorância de textos bíblicos, ou a falta de uma interpretação mais coerente com o texto. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe. É interessante, eu acho que o nosso amigo ele não acredita na Bíblia, ou pelo menos ele não entendeu o texto. O texto áureo da Bíblia ele é tão claro como a luz, como o sol ao meio-dia. Ele diz que Deus amou o mundo todo e deu seu Filho unigênito, não para todo mundo. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo e deu seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vida eterna é uma qualidade que Deus dá apenas para aquele que crê em Cristo. O texto é claro. A pessoa que não crê em Cristo, a pessoa que não tem Jesus, ele não tem vida. Porque você veja só, o texto ele fala de duas realidades. Ele fala que aquele não crê. Quem não crê vai perecer, é o que o texto diz. E aquele que crê, ele tem vida eterna. Então o texto ele trabalha em duas direções. Dois públicos. Um público que não crê e, portanto, irá perecer. E o público que crê e ele vai ter vida eterna. Então a vida eterna é algo que Deus oferece apenas para aqueles que creem em Cristo. E a tese que nós estamos defendendo aqui, da aniquilação, ele é baseada em três pressupostos, três bases, né? É nesse tripé que nós sustentamos a tese da aniquilação completa da alma. O primeiro tripé é justamente esse que eu coloquei, que a vida eterna é um adjetivo que Deus dá apenas àqueles que creem em Cristo. O segundo base da minha proposta é justamente o texto que está lá em Apocalipse 20, capítulo 13 ao 15, que diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. E quem não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, a gente sabe que a hermenêutica do livro de Apocalipse é simbólica. Ela se utiliza de símbolos para transmitir uma verdade. E por que ele usa daqueles que não foram achados no livro, o lago de fogo? O lago de fogo a gente sabe que é uma figura de linguagem que o texto bíblico apresenta, e ele mesmo diz o que é o lago de fogo, é a segunda morte. A primeira morte é a morte que todos os que estão vivos sobre essa terra irão experimentar, e a segunda morte é justamente aquela que vai aniquilar completamente a sua alma. Porque é uma questão simples, se você observar o que se faz, o que acontece quando se joga alguma coisa num lago de fogo. Imagina um lago de lama vulcânica, escandescente, alta temperatura. Tudo que é lançado ali é consumido por um determinado tempo, dependendo da qualidade do que foi lançado, mas ele é totalmente consumido. Então, a figura máxima da aniquilação é o lago de fogo. Aqueles que não foram achados no livro, que também é outra figura, serão lançados no lago de fogo. Então, essa é a segunda base, a segunda fonte que nós apresentamos para sustentar a tese da aniquilação. E a terceira base é justamente essa questão que o texto que eu acabei de ler, Apocalipse 20, ainda coloca. Ele diz assim, no verso 13, ele diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles haviam. E cada um foi julgado, foi lançado, segundo aquilo que é o versículo 12, desculpa, o versículo 12 que diz que é mais sucinto. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Versículo 12 do capítulo 20 de Apocalipse. E abriu-se o livro da vida, abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O que o texto nos apresenta? Que existe uma dosometria da pena. Assim como está em Lucas 12, a gente vai expor os textos aqui, Deus sendo justo, ele não pode dar o mesmo castigo que um ladrão de uma bala no supermercado teria, e outro que assassinou milhares de pessoas, que cometeu um pecado de muito maior dano, um pecado muito mais danoso, ele não vai receber a mesma pena de alguém que cometeu um pecado menor. Porque o próprio texto diz que cada um é julgado segundo as obras que estavam escritas no livro da vida, ou no livro das obras. Então existe uma dosometria da pena. Cada pessoa que está nesse mundo, daqueles que serão lançados no lago de fogo, eles vão sofrer penalidades diferenciadas relativas aos pecados e o tipo de vida que eles viveram aqui. Isso é justiça. Porque não se pode pensar que alguém que cometeu um pecado de um jeito vai ser tão condenado quanto o outro que cometeu um pecado muito mais danoso, conforme eu já falei. Então, essas três bases é que dão a sustentação, e você veja que está sustentado em textos bíblicos, que qualquer pessoa pode examinar. Essas três bases é que dão sustentação para a tese que nós estamos defendendo, de que a alma ela é aniquilada. A gente está falando daqueles que não terão vida eterna, aqueles que serão lançados no lago de fogo. Amém? A minha posição é a posição de que a alma, ela morre, a alma é a pessoa, e que o tormento eterno existe, sim, mas ele é eterno em relação ao tipo de pecado que a pessoa cometeu. Mas ele não vai durar para sempre. Existe uma dosometria da pena. Essa é a posição. A dosometria da pena mostra a necessidade de Deus dar a cada um segundo aquilo que ele fez.
E voltando ao que nós falamos, eu acho que ficou bem claro, a vida eterna é somente para os salvos. O que eu defendo, a tese que eu estou defendendo, é que aquelas pessoas que foram condenadas, segundo as obras que elas cometeram, elas serão atormentadas, o tormento é eterno, enquanto dura. Exemplo, eu queria rapidamente dar um exemplo aqui. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um ex-governador que foi condenado a mais de 300 anos de cadeia. Nós sabemos que ele não tem condições de cumprir 300 anos de cadeia. O tormento para ele é eterno, mas ele não vai durar 300 anos. Então, a alma que somos nós somos mortais, nós não vivemos para sempre. Para que alguém vivesse eternamente na condenação eterna, ele também teria que ter vida eterna. Mas a Bíblia diz que a vida eterna é só para os salvos. Os ímpios não têm vida eterna. Logo, eles vão ser consumidos no lago de fogo, enquanto a penalidade deles exigirem. Depois que eles cumprirem as suas penas, eles deixarão de existir. Eles serão extintos. E mais para frente eu vou trazer mais alguns versículos que comprovam o que a gente está falando. Amém? Só para concluir, que a nossa proposta aqui nesse debate, e a minha proposta, é provar a aniquilação da alma. Eu queria pelo menos deixar alguns versículos para quem quiser depois poder examinar do que eu estou falando. Salmo 37, 10, você analisa o contexto, e ele diz claramente que os ímpios não mais existirão. Ímpios ali não são salvos, são pessoas que vivem como se Deus não existisse. Eles se desvanecerão como fumaça. Obadias 1,16 diz assim, e serão como se nunca tivesse existido. Outro texto, Salmo 104, 35. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Então, a aniquilação é prova do amor de Deus. Porque ninguém não é justo que alguém fique condenado para sempre por um pecado que fez durante 10 anos, 20 anos. Para sempre é um tempo imensurável. Não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos. É um tempo imensurável. E não existe esse tipo de situação na Bíblia. Então, cada um é condenado segundo as suas obras e cada um vai pagar. E olha, outra coisa, não é inconsciente, não. Jesus mostra que a condenação é consciente. Está lá a parábola do rico e do Lázaro. Ele tem consciência. Cada pessoa que está na condenação eterna, ela sabe por que está lá. Ela tem consciência da sua existência, ela tem consciência dos seus pecados. Isso é tormento. Porque se o cidadão está inconsciente, que tormento é esse? Que alguém está dormindo vai ser atormentado como? A Bíblia fala de um tormento eterno. Tormento eterno é bíblico. Só que as pessoas que estão no tormento eterno não têm vida eterna. Então elas serão atormentadas por um período de tempo relacionado ao pecado que elas aqui cometeram, mas depois elas serão totalmente aniquiladas. É isso que nós estamos defendendo nessa noite. Então, eu só para finalizar, eu vou ler alguns textos, porque a minha teologia não foi eu que escrevi essa Bíblia. A minha teologia é desenvolvida através de textos bíblicos. Eu não faço inferência, eu não faço doutrina por inferência. Eu trabalho textos. Então eu queria ler alguns textos que comprovam aquilo que eu vim defender aqui. Eu tenho pelo menos aqui 150 textos que comprovam que a alma ela será aniquilada após pagar seu débito. Salmos 21:9. No dia que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, e um fogo os consumirá. Provérbios 10:25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas aos que ele amaldiçoa serão eliminados. Salmo 37, verso 22. Pois os maus serão exterminados, e os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmo 37, verso 9. Um pouco de tempo, os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Salmo 37, 10. Mas todos os rebeldes, olha a ênfase que o texto dá. Salmo 37, 38 diz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. Só para fechar, porque senão eu ia perder tempo falando. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como a fumaça. Irmão, é uma doutrina que a maioria das pessoas estão envolvidas com costumes, com doutrinas humanas, mas a Bíblia é clara. A vida eterna é só para quem é salvo. Só para quem recebeu Jesus. Só para quem nasceu de novo. Quem não tem Jesus, ele não vai ser condenado não é porque não tem Jesus. Ele já está condenado porque ele recebeu, lá do Éden, através da herança adâmica, a condenação que se espalhou para toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Elton, passando para você aí. Não existe base bíblica para dizer que a alma é imortal. O texto de Gênesis, quando Deus expulsa o homem do jardim, ele deixa muito claro isso, que ele estava expulsando para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e continuasse existindo. Porque o pecado, ele seria eternamente o pecador. Então a morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus não fez o homem para morrer, isso é ponto pacífico. Se ele continuasse no Éden, debaixo da obediência a Deus, ele estaria até hoje. Mas ele pecou, e por ele pecar, ele foi expulso do jardim para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Então eu não defendo a imortalidade da alma. Mesmo porque a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina da serpente. A doutrina da serpente, que quando Eva tem aquele encontro com a serpente, e ela expõe que Deus falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que morreria, a serpente falou, certamente não morrerá. Quem primeiro disse que a alma é imortal foi a serpente. Então eu não defendo a imortalidade da alma. Eu defendo sim, que a vida eterna é um dom de Deus, que Deus dá àqueles que creem em Cristo. Através de Cristo nós temos vida eterna. Sem Cristo não tem vida eterna, porque nós não somos deuses. Nós somos criaturas, nós somos seres contingentes. Nós temos a nossa necessidade. Nós existimos dependendo de coisas fora de nós. Então não existe base bíblica para falar de uma imortalidade da alma. A alma morre. Por que a alma morre? Porque a alma sou eu, a alma são as pessoas. Você tem lá no texto áureo da antropologia teológica, quando Deus faz o homem, ele molda da terra um boneco de barro, e a Bíblia diz que ele sopra o ruach, né? A palavra hebraica ruach, o fôlego de vida, aquele bonequinho de barro, e ele se torna alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos alma vivente. Né? Porque a alma que se move, ser vivo,
E essa vida nós recebemos de Deus. Nós recebemos de Deus a característica de pessoa, que é a vontade própria, sentimento e inteligência. É isso que nos faz diferente dos animais, dos outros animais. As características de pessoa, de personalidade, né? Vontade própria, inteligência e livre-arbítrio, capacidade de escolher o que quer. Né? Então, eu não me preocupo com isso, porque esse não é o tópico da nossa discussão. O tema da nosso debate é se o tormento é eterno, e para que o tormento fosse eterno, a alma que é atormentada ela teria que ter vida eterna. Como é que você lança alguém no inferno por toda a eternidade se ele não é eterno? Então, Deus, isso é uma questão tão básica. Então, Deus, para que condenasse alguém à eternidade de um tormento, ele teria que dar vida eterna também ao condenado. Mas a Bíblia diz que ele dá vida eterna somente àqueles que têm Cristo. Então, como que uma alma que está lá no Hades, ou Sheol, ou inferno, seja lá qual expressão cultural que você queira usar, como que uma alma está nessa condenação pode ficar por toda a eternidade se ele não é eterno? Não tem como. A menos que ele fosse eterno, ele poderia cumprir. O exemplo que eu citei aqui do ex-governador do Rio, que foi condenado a 300 anos, mas ele no máximo vai viver 70, 80 anos. Então é ponto pacífico, que a alma ela é mortal, ela morre, a própria Bíblia diz isso, e é ponto pacífico também, que aqueles que estão lançados no lago de fogo, que é uma figura, e aí a gente pode entender, né? Por que no livro do Apocalipse usa a figura de um lago de fogo? Qual é a mensagem que o autor bíblico quis passar a mostrar um lago de fogo? O que acontece com qualquer coisa? Imagina aí você que está me ouvindo. O que acontece com qualquer coisa que é lançado no lago de fogo? Ele vai queimar por um tempo, dependendo do material que é lançado, e depois ele vai deixar de existir. É essa a figura, a mensagem da figura é essa aí. Se alguém falar para você, existe algum texto bíblico que fale da aniquilação? Claro que existe. O lago de fogo é a aniquilação, é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte eterna. E a pessoa vai deixar de existir. Isso mostra um Deus justo. Porque imagina você que está salvo. Você foi salvo, você está lá com Jesus. Lá 1 milhão de anos você está lá com Jesus. 2 milhões de anos. E aí você se lembra da sua mãezinha, do seu irmãozinho que está lá ardendo por toda a eternidade. Será que o céu, ou o paraíso, vai ter gosto? Você vai conseguir ter prazer no céu, sabendo que enquanto você está lá gozando de felicidade com Cristo, o seu parente está ardendo lá numa condenação absurda por toda a eternidade? É ilógico. Essa doutrina do tormento eterno faz de Deus um carrasco. Nem o ser humano tem esse tipo de maldade, porque o ser humano, o que ele faz? Ele condena a pessoa de acordo com o grau de pecado, ou melhor, de acordo com a lei. Um é condenado a 30, outro é condenado a 20, de acordo com o ato que ele fez. Então a doutrina do tormento eterno é uma doutrina que coloca Deus como um carrasco. Mas a doutrina bíblica é a doutrina da aniquilação. Amém?